Existem dois textos da Palavra de Deus que dão uma sustentação para o assunto que eu vou falar aqui. A forma como os maridos devem tratar as suas esposas. Preste atenção no texto. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 7, diz: tratem-nas, dizendo às esposas, com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. E Paulo ecoa essa ideia quando ele diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Efésios capítulo 5, versículos 25. Por que eu quero falar sobre os maridos? Como é a forma? Qual é a maneira? Porque o marido, ele tem sobre si a responsabilidade de conduzir a liderança em sua casa. Liderança em todos os sentidos. Portanto, a responsabilidade que ele tem vem exatamente sobre a forma de como ele deve tratar a sua esposa. É importante observar que Deus trabalha dentro de um tripé. Deus, Cristo, homem, esposa e filhos. E é dentro desta distribuição de responsabilidades que Paulo vem enfatizando, e o apóstolo Pedro também dá esta sustentação. Eu vou utilizar uma palavra aqui que às vezes ela é mal entendida, que é o tal de paparicar. Quando se fala de paparicar alguém, não está falando simplesmente de bajulação ou de uma adulação vazia sem sentido para encher o ego de quem quer que seja. Não, esse paparicar, ele significa um trato, dar cuidados, tratar com delicadeza pessoas queridas. Então, é nesse sentido que eu venho trazer esta palavra para que os maridos que estão em sintonia conosco. Eu vou fazer uma afirmação aqui, pastor Edson, que pode até ter uma conotação espinhenta, no sentido de dar uma cutucada, uma alfinetada no bom sentido para despertar a consciência. Cada marido tem a mulher que merece ter. Certo. Então, quando se fala sobre essa questão, é exatamente isso que a Bíblia diz. É na reação da ação que alguém faz para outra é que você sabe como é que ela trata aquela situação. Cada ação tem uma reação. E o marido, ele tem a responsabilidade de não provocar uma situação, no sentido de fazer com que a esposa ela perca a sua vulnerabilidade, porque a mulher é emocional, né? Ela tem as coisas muito afuniladas às suas emoções. Então ela facilmente pode ser agredida na sua emoção, no seu coração, e ela responder com aspereza. Portanto, esse paparicar, entre aspas, é no sentido de tratar com doçura, com carinho, né? Você veja a importância que as mulheres para os seus maridos. A mulher, ela é muito mais administrativa do que o marido. Há maridos que pecam por não deixar a administração na mão da mulher. Por quê? A mulher, é claro que a exceção, toda regra é exceção. Mas esses dias eu falei sobre esse tema, como numa terapia para casais, o pessoal disse assim: pastor, o senhor não sabe o perigo que eu corro se eu colocar o cartão de crédito na mão da minha mulher. Mas é uma regra exceção. A maioria das mulheres, elas são econômicas, elas seguram a onda, como vamos assim dizer, no que se diz respeito ao bem-estar da família. Portanto, a Bíblia nos diz que a mulher de Provérbios era uma mulher honrada, porque ela temia o Senhor, e pelo fato dela temer o Senhor, as suas ações com relação ao seu esposo eram
reações extraordinárias que traziam uma harmonia familiar. Então, meu cuidado aqui para que você entenda o que eu estou dizendo, porque Pedro, na sua primeira epístola, ele diz o texto que eu li aqui: tratem as esposas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Então, eu vi minha esposa ter 2 filhas, hoje já são mulheres formadas, mas eu, se fosse para ter filhos, no sentido geracional, como foi a minha esposa no útero, aquelas 2 meninas, eu teria no mínimo uma. Porque a situação, somente quem carrega um filho na barriga pode sentir tanto o amor do lado positivo das coisas, como é a responsabilidade de trazer uma vida ao mundo. Então, a mulher, ela realmente é uma bênção. E aí existe um machismo, né? Infelizmente, o machismo que diz assim: não, mulher em casa, é eu que mando, é porque primeiro Deus fez Adão, que depois fez Eva. Bom, Adão foi uma exceção, porque, que eu saiba, todo homem vem através de uma mulher. Não é? Então, nesse sentido, a Bíblia nos incentiva a ser maridos carinhosos. E isso é uma espécie de disciplina que nós temos que ter, porque o homem por si mesmo, ele é muito prático, né? Ele assume responsabilidades muito definidas e ele não gosta muito de ser contradito dentro das decisões que toma. Mas é preciso entender que quem vive a maior parte do tempo dentro da casa, que comanda tudo ali, é a mulher. Então, o marido não tem que impor a sua ideia, não tem que impor a sua decisão com relação aos cosméticos domésticos, com as situações que, às vezes, a mulher se sente impedida. Ah, não, ele gosta desse jeito, tem que ser desse jeito, não será de jeito nenhum. E a mulher, para evitar esse conflito, evita discussão, evita problema, e aí surgem os conflitos, as asperezas, que são picuinhas que vão detonando o relacionamento. Eu falo isso como psicoterapeuta para que as mulheres, defendendo no bom sentido as mulheres, porque o assunto é tão diversificado quando você fala de família, que tem também o comportamento de certas esposas que não são lá muito bom devido a certas circunstâncias, mas eu quero que entenda o seguinte, nessa minha fala aqui pela manhã de sexta-feira, hoje, especificamente. Hoje o assunto é como os maridos devem tratar suas mulheres. Ok, vamos acrescentar aqui Efésios, capítulo 5, que fala justamente sobre os deveres domésticos. O verso 25 diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Evidentemente que você perceba que existe uma conotação aí. Paulo não diz que as mulheres devem amar os maridos. É evidente que elas vão amar os maridos, mas dizem que as mulheres devem respeitar o marido. Ou seja, o amor, ele vem primeiro. Para que haja respeito, tem que haver amor. Então, neste sentido, é que o texto fala. E a referência, o padrão elevado. Como é que Cristo trata a sua igreja? Quando eu falo de igreja, está se referindo a nós, pessoas que comungamos com a mesma fé de ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. O carinho que ele tem pela igreja, né? A forma de como ele trata pessoas que erram, a maneira de como ele fala ao coração da igreja. Você veja que Paulo está dizendo que da mesma forma os maridos devem amar as suas esposas. Porque assim é fácil. Um marido que ama a mulher desta forma, consideravelmente receberá o respeito. Porque o amor atrai coisas boas. O amor não traz desrespeito. Então os maridos, nesse paparicar a esposa, no sentido de tê-la com cuidado, como um vaso mais frágil, né? Porque Cristo conhece a nossa fraqueza.
O Salmo 137 diz que antes que venha uma palavra na minha boca, o Senhor tudo sabe, tudo conhece. Então, quando você vê essa onisciência divina com relação ao seu povo, você vai perceber que ele está atento às nossas ações, tanto da esposa respeitando o marido, como do marido amar a esposa. Mas eu quero salientar uma coisa que talvez muitos maridos ainda não aprenderam. Sabe aquela coisa assim, cala a boca em nome de Jesus? Fecha aspas. Sabe, essa coisa autoritária, incisiva, que machuca, que agride, como dizer, eu sou sacerdote aqui em casa e as coisas têm que ser definidas desta forma. Usa até a religião como uma forma de agressão. E isso não é interessante, não é bom e não é aconselhável. Inclusive, conta-se uma pequena ilustração, vamos assim dizer, estava tendo um funeral e tinha morrido justamente o marido. E ali o marido, estava a esposa ali chorando, junto com 2 filhos, e todo mundo que chegava, os colegas dele de trabalho, os irmãos da igreja, tudo elogiava. Nossa, que homem maravilhoso. Todo mundo só elogiava. Porque é raro alguém falar mal de quem está morto, não é? Geralmente ela elogiava, né? E de repente a esposa olha para os filhos e fala, é o teu pai que está aqui mesmo? Quer dizer, é uma historinha, né? Serve muito bem como ilustração. Ilustração, A mágoa é tão grande, o ressentimento é tão forte, que lá nos Estados Unidos, uma senhora suportou o seu marido, entre aspas, porque não deu suporte. Suportou no sentido de estar aguentando certas coisas. As aparências só, né? E cada vez que era aniversário do marido, aniversário da morte do marido, ela ia com uma garrafa de vinho, e a tumba do marido, e lá sentava e tomava o seu vinho e dizia, agora eu vivo, ainda bem que tu foi. Olha que situação, triste, até né? que ponto seja uma pessoa com amargura, mesmo depois de morto, essa mulher ainda tinha amargura, raiva, ódio do marido. Então, é claro que esse é um caso extremo de uma pessoa que não tem Deus no coração, que faz essa situação acontecer dessa forma. Por isso que a Bíblia diz, não se prive da graça de Deus, porque o texto bíblico que nós lemos, que você citou e que eu citei, diz assim, porque as mulheres são as esposas no sentido, a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, ou seja, a graça dela ser quem é, devido nós somos o que somos porque Cristo é o que Ele é. Nós somos fruto da sua graça. Herdeiras da graça é uma comparação de como Cristo distribui a sua graça de uma forma linda e maravilhosa à sua igreja, e nós recebemos isso de forma muito prática através de uma devocional sincera. Da mesma forma, os maridos devem dispensar esta graça, entender que as mulheres são co-herdeiras dessa graça. E sempre dizem assim, né? Atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Eu queria parafrasear este versículo, não é nem um versículo, não procure na Bíblia que você não vai encontrar, né? Mas eu queria parafrasear da seguinte forma: atrás de um homem folgado sempre existe uma mulher guerreira. Tem muito folgado, né? Então, na verdade, o que acontece, nós temos que orar hoje para que os maridos papariquem suas esposas no bom sentido. Tratem-nas com honra, com carinho, com amor, com paciência, com longanimidade. Faça que os frutos do Espírito Santo sejam realidade na sua vida a partir das pessoas com que você ama. Observem, os seus filhos estão sempre observando a forma de como o homem trata a sua esposa. É importante salientar o seguinte: se for disputar você e sua mulher, para quem seus filhos têm mais preferência, você perde. Porque quem é que
Quem é que gerou dentro do ventre aquela criança? Quem é que nutriu através da amamentação? Quem fica mais tempo dentro de casa do que a própria esposa, dando orientação, orientando, até que ela cresça? E a honra é evidente. A mãe é a que ficou mais tempo. Então, tratem. Você quer, marido, que os seus filhos lhe amem? Ame a mãe deles, de forma intensa, para que eles vejam isso e tenham vontade de se casar lá na frente. Porque tem filho que não tem nem vontade de se casar, porque não aceita a forma de como o pai trata a mãe. Se for para mim ter um casamento, para ver o que eu vejo dentro de casa, eu não quero. Então, infelizmente, o mau exemplo tem sido muito grande hoje dentro da família evangélica. Infelizmente, eu estou citando família evangélica porque o índice de violência doméstica está aumentando dentro da família cristã, que se diz evangélica. Nesse caso aí, a gente sabe que estamos falando para várias pessoas, evangélicas, não evangélicas, mas sabemos também que geralmente predomina na nossa audiência, vamos assim dizer, pelo menos 60% de cunho evangélico, vamos assim dizer. E essa palavra serve para todas as pessoas, né? Casais, famílias. Mas nesse caso aí, certamente eu acredito que Jesus ele diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus, seu primeiro milagre, ele faz justamente numa festa de casamento. Lá em João capítulo 2 fala isso, transformação de água em vinho. Ou seja, Jesus, Deus, é o maior interessado em abençoar a família porque ele que constituiu a família. Os filhos são a herança do Senhor, quer dizer, nós estamos tratando com família que pertence a Deus, nós pertencemos a Deus, quer dizer, é uma grande responsabilidade. E nos dias atuais, muitos, se for falar no caso de cristãos, ou evangélico, que seja, geralmente é porque eles não estão praticando os princípios da palavra de Deus, porque eu acredito que se eu praticar os princípios da palavra, eu vou ser mais maleável, eu vou entender. Essa semana a gente falou aqui no rádio, inclusive quem não ouviu é só entrar no nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, sobre a questão do homem espiritual e o homem não espiritual. Porque às vezes a pessoa simplesmente ela acostumou ir numa igreja evangélica, fazer os seus rituais evangélicos, vamos assim dizer, né? Mas em casa é outra pessoa. Né? É como diz uma outra ilustração também, uma ilustração, pessoal, né? Se tiver coincidência, de um pastor que inclusive na igreja o homem era o cara. No púlpito ali ele fazia voar anjo ali, de tão benção que era, mas em casa era outra pessoa. E a esposa dizia, o meu marido, eu acho que eu vou trazer a mudança para a igreja, porque aqui no templo é um marido, lá em casa é outro. Né? Essa fé customizada é uma fé sem direcionamento qualitativo. O que eu quero dizer? Porque você citou aí o milagre de Canaã. Uhum. Transformação da água em vinho. É importante salientar que esse vinho que foi reproduzido, foi milagrosamente transformada a água em vinho, ele se referia exatamente a um vinho de uma ótima qualidade. Porque diz o texto sagrado que o conviva, aquele que recebia os convidados ali, ele ficou tão entusiasmado que disse, olha, vocês tinham o melhor vinho para colocar agora no final? Porque o vinho que eu estou tomando é uma coisa de uma qualidade insuperável. Se reportando que na vida cristã, Cristo quer dar dentro da casa o milagre da qualidade. Amém. E é exatamente isso que nós estamos falando de qualidade. Porque a qualidade, o milagre da qualidade, de transformar atitudes. Porque o que nós precisamos é entender que a transformação de atitudes transforma água em vinho. E, um detalhe, quanto mais tempo de casado, melhor. O vinho novo dado por Cristo, ele fica melhor no tempo em que passa. O melhor da festa. Melhor da festa. O final da festa, o vinho ficou melhor. Vamos fazer aqui, eu vou tentar ser bem objetivo. O senhor falou, o casamento vai melhorando. Eu, graças a Deus, nós vamos completar agora, em fevereiro do ano que vem, 31 anos de casado. E no seu caso, para quem não sabe, o pastor Pedro Almeida, que está aqui na bancada com a gente às sextas-feiras,
Ele foi o nosso pastor, nosso mentor tem sido, e ele que realizou nosso casamento em 10 de fevereiro de 1990. Quer dizer, então, e ele tem mais tempo de casado do que eu com a Eva e ele com a Silvana, que é a pastora Silvana. Ou seja, então a gente está falando de um assunto, quer dizer, todos os casais têm lá os seus problemas, mas de fato, às vezes a minha esposa fala, nossa, você está melhor do que antes. É nesse aspecto, quer dizer, a gente vai tendo maturidade, vai aprendendo um com o outro, com os erros, com as qualidades, quer dizer, tem várias coisas, vários fatores. E os detalhezinhos você vai corrigindo. Eu sempre digo o seguinte, o que não pode um casal é jogar alguma sujeira debaixo do tapete. Uma hora vai ficar muito suja e vai dar problema. Né? O confronto sincero de embates entre marido e mulher, assuntos devem ser assuntos relevantes com relação ao relacionamento devem ser tratados. O que eu vejo às vezes é que muitos casais não se comunicam devidamente. Porque para você orar junto com alguém, como é o fato do marido deve orar com a sua esposa, tem que haver, na verdade, uma comunhão. E a comunhão, ela vai acontecendo na intimidade. Intimidade é algo que é conquistado mediante carinho, mediante paparicação. Né? A relação entre um homem e uma mulher casados deve ser entendida da seguinte forma. Ela começa pelo café da manhã e desemboca no leito conjugal em afinidades, em carinho mútuo, onde o casal cresce na sua intimidade. Intimidade plena é o propósito de Deus. Eu trabalho já há anos na escola conjugal, um trabalho que nós estamos aprimorando agora para todas as denominações no Brasil todo. Né? A partir deste ano nós vamos desenvolver esse projeto. Por 10 anos eu estabeleci isso dentro da própria igreja onde frequento e foi uma bênção, porque foram mais de 100 mil casais formados no Brasil. É muita gente, né? Então, eu quero que você, meu ouvinte, você que é um marido de Deus, preste atenção nisso. Trate bem a sua mulher, trate com carinho, porque o sucesso de um homem começa dentro da sua casa. O que o senhor diria para aquela pessoa que está ouvindo, é uma pessoa casada e a gente tem uma estatística, é lógico que ela talvez não seja tão precisa essa estatística, mas tanto a audiência no rádio, nós temos aí nossas plataformas digitais e lá sai uma pesquisa, pelo menos pela internet, que a nossa audiência 70% é mulheres e 30% homens. O que o senhor diria para aquela irmã de fé, ou essa pessoa de fé, essa senhora, que é casada, mas nesse momento ela está ouvindo a gente e ela está pensando assim, por que meu marido não está ouvindo isso? O que o senhor diria? Bom, hoje nós temos a ideia de que existem repetidoras. Certo. Hoje você pode pegar o texto que eu estou falando aqui e através do YouTube, das redes sociais, compartilhar isso. Ou nosso não. próximo canal do YouTube, né? O que é bonito. Aliás, acho que Cristo se reportou à internet quando ele disse lançai a rede. E quando ele disse que a verdade seria proclamada nos telhados. Então eu percebo que também esses Wi-Fi hoje, esse G4, que logo vai ter um G5, sei lá o quê, realmente é a oportunidade para que essa verdade possa alcançar também o seu marido que não está ouvindo. Então inclusive, aqui dando um pequeno comercial aqui do nosso canal no YouTube, né? Se você tem acesso, você sabe mexer com isso, então lá no youtube.com/agindo Deus quem impedirá, logo mais à tarde ou quase chegando à noitinha, geralmente é colocado um resumo do que a gente falou aqui. Então essa palavra certamente vai estar no nosso canal no YouTube e é uma maneira da pessoa ouvir novamente. E aquilo que o senhor falou, hoje tem várias maneiras, só que às vezes é o seguinte, pastor, hoje em dia a gente tem muitas informações, mas tem que ter a formação, não adianta eu pegar um monte de informações e não saber aplicá-las também, tem isso, né? Tem isso também, mas assim, eu queria dar aqui uma conclusão na minha fala, dizer o seguinte, a vocês que estão me ouvindo, que você tenha problemas com seu marido e que ele não está ouvindo neste momento, é muito simples você conquistar o seu marido para que haja uma atenção maior. Eu daria algumas sugestões. Comece a tratar o seu marido com respeito. Mesmo ele não lhe amando como Cristo ama a igreja. Paga com a moeda boa, né? Isso. Trate-o com respeito,
quando ele tratar com desrespeito, chame a atenção dele, olha, eu gostaria que você me tratasse melhor, porque... E na medida em que essa esposa, ela vai tratando o marido com respeito, o Espírito Santo vai fazer a obra que ela talvez não consiga fazer. É o respeito. O marido, ele quer também ser respeitado na sua posição como marido. Não ultrapasse os limites das coisas que seu marido deve impor para você no que se diz respeito às atividades de responsabilidade maior, como são finanças. Vai com carinho, vai com cuidado, trate com respeito. Trate com respeito, sempre agindo desta forma, de uma outra forma também, paparicando o seu marido, para que você o conquiste de uma forma que o Espírito Santo venha trazer aquela frase que eu sempre digo do marido de Provérbios. Olha, mulher, existem mulheres muito bonitas no planeta, mas tua nenhuma sobrepujas. Né? Então, está se reportando a ação daquela mulher sábia que edificou o seu lar, através de tratar também com doçura, com candura. Tem um provérbio chinês que eu gosto muito: "Sê como o sândalo que perfuma o machado que ofere". Então, é importante observar que, na medida da paga do mal com o mal, se atrai a maldição. Mas na paga do bem que combate contra o mal, a pessoa com certeza receberá uma bênção de Deus, porque a Bíblia diz que eu tenho que orar até pelos meus inimigos, amá-los, quanto mais uma pessoa que vive ao nosso lado e que convive conosco e que às vezes tem atitudes de rudeza. Eu lembro uma vez que uma senhora me procurou com uma lista imensa, num dos seminários que eu faço, né? E ela disse assim: "Pastor, eu gostaria muito que o meu marido fosse dessa forma". Eu olhei aquilo, tinha 36 itens como ela queria que o marido dela fosse. Eu falei: "Minha senhora, a senhora não quer um marido, a senhora quer um robô. Esse homem aqui não existe". Então, a gente tem que entender que não existe pessoas perfeitas. Eu disse a ela: "Me dê 3 motivos para que a senhora... O seu marido ama seus filhos?". "Ah, muito, pastor, ele é um paparico, os filhos, ele faz tudo que os filhos querem". "O seu marido é uma pessoa assídua dentro de casa com relação a finanças?". "Não, isso aí ele é pontual. Chegou o dia do pagamento, ele está pagando tudo certinho. E ele deixa faltar alguma coisa para a senhora?". "Não, não deixa". Falei: "Então não vale a pena a senhora amar o seu marido, respeitá-lo por essas 3 coisas?". Não é? Então as pessoas às vezes maximizam, né, a situação, quando que o problema é simples de resolver. Comece a tratar seu marido, apesar às vezes, quem sabe, de que ele não tenha lhe amado como Cristo ama a igreja, mas trate-o com respeito e você verá que esse processo vai se reverter. Porque no confronto entre uma situação abrupta e discursiva de violência, de discussões tolas e vazias, quando há o poder do Espírito Santo, nós aprendemos com Cristo. "Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e tereis descanso para as vossas almas". Eu estava falando sobre paparicar, né? Eu estava aqui em Provérbios 15, verso 1, diz assim: "A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira". Em outra Bíblia, em outra tradução aqui, ela fala aqui: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então é no diálogo que tem que ter esse temperamento calmo, né? Porque senão você vai jogar mais lenha na fogueira, né? Vai piorar a situação, né? Porque às vezes tem casal que um fala de um jeito ríspido, o outro dá com a mesma moeda, quer dizer, aí vira uma encrenca, né? A incompatibilidade conjugal, que tem sido o tema de muitas separações, é uma coisa normal. É natural que você seja incompatível com o seu marido, porque são pessoas diferentes. Mas a incompatibilidade, ela pode ser resolvida pelo próprio dom do Espírito Santo, pelo próprio fruto do Espírito Santo, que é a mansidão, o domínio próprio.
essas coisas não há lei. Então, dentro desse sentido, tome uma decisão sempre disso, de agir com carinho, de agir com prudência, e as coisas se ajustarão. Olha só que interessante, eu vou abordar um pouquinho, porque certamente nós temos uma audiência também entre jovens, alguns inclusive, né, de vez em quando a gente recebe pessoas, pastor, ora que eu estou noivo, noiva, vou me casar, né? Quantos esse ano tiveram que, alguns até mudaram o casamento, que não podia dar uma festa, e outros casaram sem festa mesmo, até economizou daí, de certa forma, né? Mas, então a gente também tem muitos jovens, a gente tem uma pesquisa aqui que diz que pesquisa é importante porque até a Bíblia tem um livro de números, né? Então é bacana você direcionar alguma coisa, né? Então nós temos uma categoria de ouvintes jovens também na faixa aí dos seus 19 a 25 anos. Quer dizer, a gente tem também, tanto aqui no rádio, em outras emissoras que a gente tem também, e nas plataformas digitais. Então, diante disso, uma palavra legal aqui, Efésios 5, o verso 31, pastor, que diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Porque às vezes tem gente que casa, mas ele quer levar a família inteira junto, é complicado, não é que vai abandonar, mas tem que saber administrar esse negócio, né? Sim, porque na verdade o que o texto ensina de uma forma afirmativa, esse deixar pai e mãe, não significa abandonar. Claro. Significa você priorizar o seu novo relacionamento. Quem casa, quer casa. Né? Então, nesse sentido, é esse deixar. Agora, é importante: deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se-á. E a palavra, falando de unidade aí, refere-se à sinergia, que é uma palavrinha grega, pouco utilizada, mas que significa sinergia é fusão. Fusão. Entendeu? Ou seja, o sentimento de adaptar-se como equipe. O sentimento, a decisão volitiva de dizer assim: nós somos uma equipe. Assim como se mistura o café com leite, assim como se mistura o café com leite, não tem mais como desassociar-se. Assim como dois elementos que se unem, alguns elementos da natureza que se unem, por exemplo, cimento e areia, né? Da mesma forma, deve haver esta fusão. Isso é um processo, não é uma coisa que se adquire da noite para o dia. É um exercício do perdão nas relações familiares. Maravilha. Gente, olha, nós abordamos aqui, esse é um assunto bem extenso, e nós vamos fazer uma oração, mais uma oração, e o pastor vai orar então pelos casais, por esse assunto que a gente abordou. É um assunto assim bem amplo, né, pastor? O senhor que ministra para casais, a gente também faz parte de certa forma dessa equipe de casais. Eu sempre digo para Eva, né, que é a minha esposa, para quem não sabe, né, mas nós eu sempre dizia, eu não quero ser especialista, eu quero apenas viver a verdade, e só a nossa presença já vai dizer, que é o caso do depoimento, do testemunho, que eu penso assim, eu como pregador, não adianta eu ter no púlpito um belo discurso, não adianta no rádio também ter um belo discurso, se na prática não é nada daquilo. Entendeu? É verdade. E esse é um processo de melhora. Porque não quero que você desanime e nem olhe, nem eu, pastor Edson, como padrão de marido. Não, às vezes nós temos nossas dificuldades no relacionamento, como todo homem tem. Claro. Pastor tem uma vida comum, como tem um homem comum. Ele tem problema com filhos, tem criança que não gosta de ir na escola, tem dificuldades no relacionamento, mas tudo isso é afunilado pela palavra de Deus, é filtrada pela palavra de Deus. Então, o apóstolo Pedro fala de tratar com os maridos devem tratar com honra. Da mesma forma, Paulo enfatiza que os maridos devem amar as esposas como Cristo ama a igreja. Falando desses dois apóstolos, que haja uma fusão nessa relação e não desanime, porque se você tiver qualquer tipo de dificuldade ou de situação
complicada em sua vida familiar, Deus estará presente para abençoar a sua vida. Amém, graças a Deus. Então vamos orar então, mas antes quero registrar aqui rapidinho, muita gente participando e muitos dizendo é verdade, pastores, né, a pessoa concordando com o que está sendo falado aqui. Outros, quem pediu oração, lembrando, queridos, que Agindo Deus Quem Impedirá aqui pela Marumbi AM, de segunda a sexta, agora é das 8h30 da manhã até as 10, tá bom? Então você que estava acostumado das 9 às 10, então a gente começa às 8h30 e vai até às 10. Então nós já fizemos a oração, a gente está orando agora antes da palavra, uma oração por todas as áreas da vida. Mas hoje tem mais um tempinho que vamos orar especificamente pelas famílias, né? A intercessão aqui vai ser pelos casais, você que é casado, você que vai casar, de repente você está noivo, noiva, está se preparando, está namorando com seriedade aí para casar, né? Então vai ser o foco para que Deus ilumine aí o seu lar, a sua casa e a sua família. Um abraço para nosso ouvinte, a Tânia e Flávio lá da cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Ela disse que está na sua sogra e está ouvindo o programa. Um abraço então para a sogra aí, a Terezinha, né? Terezinha, quem mais que a Vera. Um abraço para todos vocês e obrigado pela participação. Também de Gramado, no Rio Grande do Sul, a nossa ouvinte também pediu oração. Nós oramos, vamos orar agora novamente. Te agradece, Líbera, lá de Gramado, no Rio Grande do Sul, está com a gente. Também a nossa querida ouvinte, a Fátima Cristina, aqui de Colombo também, está ligadinha com a gente, e ela diz: pastor, já depositei aí o meu propósito de novembro, meu tijolinho no seu ministério, que Jesus possa centuplicar em suas mãos. Estou ouvindo, obrigado por essa campanha que está fazendo, Deus abençoe a todos. Obrigado, Fátima, também pelo seu apoio, pela sua semente de fé, que tem ajudado muito para a gente manter esse projeto aqui. Também de Colombo, a nossa ouvinte mandou em áudio, a Rosângela. Um abraço, Rosângela, que Deus te abençoe, vamos orar por você. Como também uma outra ouvinte aqui mandou também somente a paz aqui, não colocou nome, mas a gente agradece também. E Antônia Alves está na fé, está dizendo amém, glória a Deus por isso, e verdade, pastores, pelas palavras. E mais que o Joel também está na fé, e a gente agradece demais. Gente, nós vamos então orar, tá bom? Pela sua família, pelo seu casamento. E agradecer a sua audiência aí de segunda a sexta-feira e sempre dando aquele toque no nosso canal no YouTube, youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Ali vai estar essa palavra de hoje, como também Agindo Deus Quem Impedirá nas redes sociais, no Instagram, estamos ali com a nossa página ali no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, e também no Facebook, lá no Agindo Deus Quem Impedirá, para você ir no falso, que tem muitos lá que não tem nada a ver com a gente. E o nosso Agindo Deus, ele é o original, ele é o primeiro, né? E a internet sabe como é que funciona, né? Então, para você não ir na página errada, você escreve Agindo Oficial, Agindo Oficial. Aí você vai na página certinha, que tem lá palavras para abençoar você também nesta rede social, tá certo? E por último, desejando a todos um ótimo final de semana, inclusive domingo agora, eleições municipais, praticamente no Brasil todo, né? E que Deus ilumine cada eleitor, cada eleitora, que Deus dê sabedoria a todos, né? Para esse momento cívico importante, que Deus nos dê capacidade, ilumine cada eleitor do nosso querido Brasil, e que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os mais de 5.500 municípios, e é claro, você, ouvinte, que está ligadinho com a gente, seja o mais abençoado. Vamos encerrar com uma oração pela família. Grande Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, entramos mais uma vez diante do Senhor para pedir que a Tua paz, a Tua graça, a Tua unção esteja na vida de cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, pelas redes sociais, pela rádio, que a Tua mão se estenda de forma positiva, tira e quebra toda esta maldição do relacionamento. Que o Teu nome seja exaltado na vida deste casal, que a Tua paz, que excede todo entendimento, alcance marido e mulher, pais e filhos, relacionamentos sejam construídos, vidas sejam restauradas, lares sejam abençoados. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas. Ei, beleza, hein? Jesus é bom demais, Ele sara as feridas. Que você tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Pastor Pedro, obrigado. Muito bom estar com você, muito bom estar com os ouvintes. Um grande abraço, um bom fim de semana a todos. Que a graça de Cristo ilumine a sua vida cada vez mais. E deseja informações? 99615-5162, 99615-5162, código de área 41, pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Estamos à disposição para abençoar você em nome de Jesus de Nazaré. Aquele abraço, Marco Antônio na técnica, e a gente vai embora e, permitindo Deus, segunda-feira, neste mesmo horário, voltamos aqui das 8h30 às 10h, Agindo Deus, quem impedirá, abençoando as famílias. minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Agindo Deus, quem impedirá?